Olá pessoal, nessa aula número 3 do nosso módulo 5, o que é um split inverter e convencional. Então nós estamos aqui com uma, independe da marca, né? Mas é uma condensadora Electrolux, tá? E ela é convencional, tá? Então ela chegou aqui na nossa oficina para reparo. Então aqui ó, nós temos um motoventilador, tá? Aqui ó. Ela vai passar ainda por um processo de limpeza, tá? Tá precisando de uma manutenção séria. E aqui está o que nós já falamos aí durante a aula número 1 e a aula número 2. Então nós temos aqui, ó, um capacitor que a gente chama de capacitor simples. E ele é alimentado por uma fase 127 e o compressor é alimentado por outra fase 127. Tá aqui, ó. E essa interligação que vem da evaporadora, tá? Então a ligação, ele está ligado somente em um, depois a evaporadora, por sua placa eletrônica, dá o comando e aí se estabelece 220 volts e liga o compressor por este capacitor, tá? E esse outro capacitor aqui, esse preto, é de praxe também ser do motoventilador, tá? Então é só seguir aqui o caminho aqui, ó. Esse aqui vai lá pro motoventilador, tá? E esse outro aqui, ele segue lá para baixo, ó, para onde está o nosso compressor, tá? Que está mais aqui embaixo, certo? Ele está mais aqui embaixo. Então essa aqui foi a nossa condensadora convencional, tá? Tá, então na hora de consertar, fica um pouco mais fácil, tá? Porque eu arrebento aqui o motoventilador, ou arrebento aqui o capacitor do compressor, ou arrebento ali o capacitor do motoventilador, tá? E outros detalhezinhos. Essa aqui é só frio, tá? E repetindo, convencional, tá? Nós temos do lado aqui uma evaporadora. Então a evaporadora, ela não vai ter muita diferença em termos do modelo inverter para o modelo convencional. Pode estar escrito aqui assim, ó. Pode estar escrito inverter, normalmente faz-se isso, mas a Electrolux até normalmente não coloca nenhuma inscrição. Às vezes a inscrição está na condensadora, tá? Então vamos ver a seguir uma condensadora inverter. Então aqui pessoal, ó, tá uma condensadora. Também chegou para conserto, tá? E é da marca Consul, só que ela é inverter, né? Então ela está com problema de placa, já foi identificado logo aqui na desmontagem, ó. Então esse sistema aqui está avariado. Nós vamos fazer uma avaliação para ver se é o caso a gente consertar, tá? Então, ó, diferente do convencional, olha o tamanho dessa placa, olha só, tá? E essa placa aqui, dependendo do modelo, ela chega a custar R$ 2.000, tá? Ou mais. Então, no mínimo R$ 1.500, tá? E aí, ó, essa ligação aqui, ela vai lá para baixo pro compressor, olha lá o compressor, tá? Compressor rotativo, né? Essa ligação vai lá para o compressor e a ligação para o motoventilador tá chegando aqui, ó. A gente for acompanhar aqui, ó, tá vindo por aqui e vai para lá. Então, esse inclusive é mais moderno, né? Tá desligado, então tá sem corrente, né? Energia elétrica. Então, como eu já falei, tem uns inverter que o capacitor do motoventilador ele é separado,
Tá aqui, ó, o motoventilador. Também vai passar por uma limpeza, tá? Tá precisando. Só que essa aqui é moderna, tá? Então, tanto aqui, ó, o compressor como o motoventilador, que tá aqui, ó, eles são comandados pela placa, tá? Essa placa inverter queimou esse circuito integrado aqui, ó. Tá vendo? Ele chama os caras, agora a gente tem que avaliar para ver se houve danos a outros componentes da placa. Normalmente há, mas foi aberto agora aqui. Nós aproveitamos para ilustrar o nosso curso, né? Então é uma máquina inverter, para vocês verem aí qual é a situação. E já falei para vocês, não adianta eu pegar aqui a fiação, ó. Nós temos uma borneteira aqui também, ó. Não adianta eu pegar aqui e colocar 220, porque vai queimar a minha placa, tá? Então, a comunicação de placa com placa é feito por tensão contínua e não por tensão alternada. E eu não posso testar nem o meu compressor, tá? Não posso testar nem o meu compressor, nem posso testar o meu motoventilador utilizando tensão alternada, senão eu vou queimar os dois. Já a evaporadora que eu mostrei, ela tem alimentação pela evaporadora, tá? Tem como testar direto se está funcionando. Algumas não tem. E aquela outra condensadora da Electrolux, eu tenho como alimentar direto. Alimentando direto e verificando se o compressor ou o motoventilador estão funcionando, tá? Então isso aqui é um desafio para ver se a gente vai consertar. Mas essa é a diferença básica do convencional para o inverter, tá? Então a condensadora inverter possui essa placa, né, que não é barata. A placa da evaporadora dela também tem uma placa inverter, tá? E o convencional, como nós vimos, não tem essa placa. Tem dois capacitores. Poderia ter, melhor dizendo, poderia ter um capacitor também só, um capacitor duplo. Mas isso nós vamos ver mais em técnica, em manutenção, quer dizer, em manutenção de split, tá ok? Então estão aí na prática a diferença das duas condensadoras do split inverter e convencional. Pessoal, resolvi pegar uma outra condensadora aqui, já que eu mostrei duas horizontais, então estou mostrando aqui uma barril, né? Ou então a vertical, eu prefiro falar vertical, tá? Então o motoventilador está lá em cima, tá? Ele direciona o vento para cima e não pode ter obstáculo cerca de 1 metro para cima, como também a horizontal não pode ter nenhum obstáculo 1 metro na frente do motoventilador. Agora aqui, ó, vemos algumas novidades, ó. Conexões aqui, ó, algumas emendas feitas com esse conector, ó, tá? Facilitam muito a nossa vida na parte elétrica, tá? Uma borneteira diferente, ó. Essa borneteira que eu falei que a gente utiliza a chave Allen. E aqui, ó, eu fiz questão de mostrar porque olha só como tá simples aqui, ó. Então, esse convencional tem essa borneteira e somente um capacitor duplo. Mas por que chama duplo? Porque uma fase está indo direto para o ventilador, outra fase está indo direto para o compressor, tá? E nesse capacitor duplo, ele faz essa dupla função. Ele tem um borne comum, tem um borne para o ventilador, o motoventilador, e tem um borne para o compressor. Então tem 3 bornes, ó, tá? Então também é um modelo de condensadora convencional, tá? Temos condensadoras também barril ou vertical inverter, também temos. O que vai mudar
aqui vai ter uma baita de uma placa, tá? Isso que vai mudar. Quando houver alguma dúvida sobre a ligação entre a condensadora e a evaporadora, aonde chega a energia elétrica, se é na condensadora ou na evaporadora, então por isso que o refrigerista precisa ter noções básicas de eletricidade ou então de elétrica predial, tá? Para ele poder identificar esses diagramas elétricos, ó, e não haver danos ao sistema, tá bom? Em todas as máquinas possuem na tampa da condensadora normalmente, ou atrás da tampa da evaporadora, ou então no manual de instruções. Então verifiquem sempre, né? Então precisamos saber ler, interpretar, né? E identificar os circuitos elétricos para não cometer erros, tá bom? Então essas são as diferenças aí em campo de uma condensadora convencional para uma inverter. Até o próximo módulo.